Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, Aprendendo sobre a Bíblia. Irei contar a história das 5 piores mulheres da Bíblia, mas antes se inscreva no canal, e se gostar deixe seu like e seu comentário. Você já ouviu falar de mulheres que usaram suas astúcias e sua beleza para conseguir o que queriam, sem se importar com as consequências para aqueles ao redor? Você já se perguntou como seria seguir os passos de uma mulher determinada a obter o poder e a riqueza a qualquer custo? Irei contar jornadas sombrias onde desvendaremos as personalidades mais cruéis. Primeira, Jezabel foi esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha extremamente maldosa, que ficou conhecida principalmente por ser uma mulher perversa que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Jezabel era uma princesa, filha de Etaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. Ela convenceu seu marido o rei Acabe a adorar o deus Baal, e foi responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel. Jezabel sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Azerá. Esses profetas faziam rituais detestáveis provocando a ira de Deus. A rainha Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel, perante o povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar todo aquele que se pusesse contra suas práticas idólatras. Jezabel não tinha escrúpulos. Um homem chamado Nabote se recusou a vender sua vinha a Acabe. O rei ficou desgosto e indignado. Então Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para matar Nabote. Ela mandou acusar Nabote falsamente, de amaldiçoar a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado. Depois da morte de Nabote, Acabe tomou a vinha para si. Elias profetizou contra Jezabel por causa do mal que fez a Nabote com todos os profetas. Ele avisou que Jezabel teria uma morte sangrenta e os cachorros iriam comer seu cadáver. Jezabel morreu por ser cruel e idólatra. Ela tinha muita iniciativa, mas usou seus talentos de forma errada. Jezabel não se preocupava com o que é certo e errado. Ela manipulou e matou para conseguir o que queria. Era egoísta e não temia Deus. Um comandante chamado Jeú, escolhido por Deus, para trazer juízo sobre a casa de Acabe, principalmente pelas práticas de Jezabel, ele liderou uma revolta contra a família real na qual matou o filho de Jezabel, chamado Jorão. Quando Jezabel soube que Jeú estava em Jezreel, ela se arrumou e ficou olhando pela janela do palácio à espera de Jeú. Ao entrar pelo portão do palácio, Jeú ainda foi tratado de forma sarcástica por Jezabel, que tentou identificá-lo como conspirador e sanguinário. Então Jeú ordenou que 3 eunucos jogassem Jezabel pela janela do palácio. Eles obedeceram Jeú, e quando Jezabel caiu no chão, seu sangue atingiu as paredes do palácio e os cavalos. Em seguida Jeú atropelou Jezabel com sua carruagem. Depois disso, Jeú entrou para comer e beber. Somente após a refeição ele ordenou que Jezabel fosse sepultada. Mas quando seus homens foram recolher o corpo de Jezabel, só encontraram seu crânio, seus pés e as palmas de suas mãos. Os homens de Jeú voltaram e lhe contaram o que havia acontecido. Então, diante dos fatos da morte de Jezabel, Jeú se lembrou da profecia de Elias: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. A segunda mulher foi Dalila. Dalila é uma mulher controversa da Bíblia, que aparece como uma das mulheres de Sansão. Em seus relatos, ela nasceu no Vale de Soreque, identificada como uma filisteia. Conforme a história contada no livro dos Juízes, Dalila foi subornada pelos príncipes filisteus, para descobrir o segredo da força de Sansão. Após 3 tentativas fracassadas de fazê-lo revelar seu segredo, ela conseguiu convencê-lo a contar que sua força estava ligada ao Senhor e ele não podia cortar o seu cabelo, porque ele tinha seu voto de Nazireu desde o ventre materno. Dalila viu que ele contou a verdade, ordenou que um homem cortasse o cabelo de Sansão, enquanto ele dormia, entregando ele logo depois aos filisteus. Isso resultou na perda da força de Sansão. Sansão foi capturado pelos filisteus, e a sequência dos acontecimentos resultou em sua morte.
Dalila ficou conhecida como uma mulher astuta e corrupta. A terceira mulher cruel foi Herodias, filha de Aristóbulo e Berenice, e neta de Herodes o Grande. É mencionada na Bíblia como uma mulher de natureza perversa e vingativa. Ela desejou e planejou a morte do profeta João Batista, conforme registrado em Lucas 13, versículo 19. Herodias era casada com seu tio, Herodes Filipe. No entanto, em determinado momento, ela abandonou seu marido para ir morar com o irmão dele, outro tio, Herodes Antipas. Esse comportamento já era considerado inadequado naquela época, uma vez que a lei mosaica proibia o divórcio e o segundo casamento, tornando esse casamento um ato ofensivo. Um homem de Deus, João Batista, foi preso por ordem de Herodes, após repreendê-lo publicamente por tomar Herodias, que era a esposa de seu irmão Filipe. Conforme relatado em Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 18, esse ocorrido despertou a ira de Herodias, que passou a conspirar para que João Batista fosse preso, e posteriormente usou sua filha, para garantir que ele fosse decapitado. A obsessão maldosa de Herodias, em causar mal a João Batista, se concretizou, quando sua filha Salomé dançou diante de todos na festa de Herodes, agradando a tal ponto, que Herodes prometeu dar a ela o que desejasse. Herodias imediatamente influenciou e convenceu sua filha Salomé a pedir a cabeça de João Batista em um prato, como registrado em Mateus capítulo 14, versículo 8. Herodias foi uma mulher que sucumbiu ao pecado, permitindo-se ser usada por influências negativas, e tornou-se uma manipuladora cruel que influenciou até mesmo sua própria filha, levando-a a se assemelhar a ela em maldade e crueldade. A quarta mulher foi Atália, filha do rei Acabe e da rainha Jezabel. Nasceu em um ambiente que negava completamente o único e verdadeiro Deus. Ela casou-se com Jeurão, o primogênito de Josafá, um rei conhecido por sua retidão e justiça. No entanto, Jeurão, marido de Atália, havia se aliado a Israel por motivos políticos, seguindo o exemplo de sua mãe, que promovia o culto a Baal e afastava tanto o povo de Judá, quanto o seu próprio marido do Senhor. Após a morte de seu filho Jorão, Atália viu uma oportunidade de aumentar seu poder em Judá. Ela não hesitou em cometer um ato terrível, ao matar seus próprios netos, para acabar com a dinastia existente e usurpar o trono de Judá para si. Atália reinou durante 6 anos como ocupante legítima do trono real, mesmo não tendo nascido na linhagem de Davi. Durante seu reinado, ela continua a promover as tradições idólatras, nas quais havia sido educada. O templo, que já havia sido saqueado durante o reinado de seu filho, teve seus tesouros oferecidos a deuses pagãos. Atália, proveniente da família de Acabe, serve como um exemplo sombrio da influência do mal, que pode se instalar no coração de alguém que escolhe seguir seu próprio caminho, rejeitando os princípios e a fé verdadeira. E por último, a quinta mulher. A mulher de Potifar, embora não tenha seu nome mencionado no texto bíblico, é descrita como uma mulher astuta, inescrupulosa, mentirosa, lasciva e sem respeito por seu próprio marido. A Bíblia nos conta que José, um dos filhos de Jacó, foi vendido por seus próprios irmãos e levado ao Egito. Lá ele foi adquirido por um oficial do faraó, chamado Potifar. Conforme relatado em Gênesis 39. Deus abençoou a presença de José na casa de Potifar, e o jovem prosperou como administrador de toda a sociedade de seu mestre. A esposa de Potifar sentiu-se atraída por José e o convidou a deitar-se com ela. José, fiel a Deus e leal a seu senhor, recusou categoricamente o assédio. Ela persistiu em suas investidas, até que, em um determinado momento, aproveitando-se das circunstâncias, agarrou José pela roupa e tentou forçar a ter relações com ele. José resistiu vigorosamente e conseguiu escapar, deixando seu manto para trás, com o intuito de vingar-se, por ser rejeitada. A esposa de Potifar acusou falsamente José perante seu marido, apresentando o manto como prova de uma tentativa de abuso. Potifar, acreditando na versão da esposa, lançou José na prisão. A história da mulher de Potifar é frequentemente vista como um exemplo de tentação e fidelidade. José é elogiado por sua integridade e fidelidade a Deus, enquanto a mulher de Potifar é retratada como alguém de caráter duvidoso que tentou romper a virtude de José.
Qual dessas mulheres você considera a pior? Sentiu falta de alguma outra? Sinta-se à vontade para comentar abaixo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.